A leitura de hoje é um texto do capítulo 4 da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, enquanto o herdeiro é criança, em nada difere do servo, ainda que de tudo seja dono, mas está sujeito a tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos crianças, éramos sujeitos às leis do mundo, mas quando se cumpriu a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de remir os que estavam sujeitos à lei e para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, que quer dizer Pai. Portanto, já nenhum de vós é servo, mas filho, e se é filho, é também herdeiro. O texto do Evangelho de hoje não narra a cena toda a que se refere. Então, eu vou ler da Sagrada Escritura também um pedaço antes, para completar toda a cena da celebração de hoje. Depois que foram concluídos os dias da purificação dela, de acordo com a lei de Moisés, levaram-no, o menino, a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo varão primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício conforme o que também está escrito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombos. Ora, havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Senhor estava nele. E lhe tinha sido revelado pelo Espírito Santo que ele não veria a morte sem primeiro ver o Messias do Senhor. E ele foi ao templo conduzido pelo Espírito de Deus, e levando os pais do menino Jesus, para se cumprirem segundo o costume da lei a seu respeito, ele também tomou o menino em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, deixai partir o vosso servo em paz, segundo a vossa palavra, porque meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de vosso povo Israel. E seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, e uma espada de dor traspassará a tua própria alma, a fim de se cumprirem os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Estava em idade muito avançada e tinha vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, e tinha permanecido viúva até os 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus de noite e de dia, com jejuns e orações. E ela também, sobrevindo nesta mesma ocasião, louvava o Senhor e falava dele a todos que esperavam a redenção de Israel. E depois que se cumpriram
segundo o que mandava, que cumpriram tudo segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Recordo que, semelhante ao que ocorreu no Santo Natal, como é costume nosso, haverá a Santa Missa de meia-noite de 31 para 1º. E é também um velho costume nosso, antes da meia-noite, na última hora do ano, às 23 horas, 11 da noite, o Santíssimo Sacramento será exposto e nós passaremos uma hora de adoração a Nosso Senhor, pedindo perdão pelas nossas faltas e infidelidades durante o ano, pedindo graças para o ano vindouro, depois da Santa Missa, como aconteceu no Natal. Durante o dia 1º haverá, como no Natal também, uma Santa Missa às 10 horas. Coloco mais tarde porque às vezes há alguns que gostam de assistir uma segunda Santa Missa, dá tempo de irem e voltar. O texto de São Paulo faz parte de uma epístola que São Paulo fez aos Gálatas. São Paulo tinha pregado na Galácia e tinha convertido aquela gente a região pagã. E depois que São Paulo saiu, ficou a comunidade católica lá vivendo sua vida piedosa, apareceram uns considerados sábios e lá tentaram convencer os Gálatas de que para eles receberem os frutos da redenção de Jesus Cristo, deveriam primeiro seguir as regras da lei de Moisés, a circuncisão e outras coisas. São Paulo então vai, sabendo disso, escreve a eles com seriedade, chamando a atenção para o absurdo de eles se deixarem levar por essa doutrina falsa. E vai explicar que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento aconteceu por sinal indicativo, simbólico do que aconteceria depois. Nós sabemos que na lei de Moisés, que durou até Jesus Cristo, por exemplo, no templo de Jerusalém, se faziam sacrifícios de animais, matavam-se animais, eram queimados no altar do sacrifício. A pessoa se privava de um animal para oferecer aquele sacrifício a Deus. Ora, aquele sacrifício era apenas um símbolo da oferta perfeita que haveria quando Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, se ofereceria como vítima de expiação na cruz pela salvação dos homens. Não havia mais necessidade de figuras simbólicas, agora que a realidade já se tinha concretizado. Que havia antes era símbolo, agora não. Agora havia uma vítima perfeita, capaz de salvar o mundo todo, se todos quisessem aceitar a salvação. Desaparece, portanto, todo o sacrifício. Havia a circuncisão, a marca indicativa da ligação do povo judeu com Deus. Mas, com o sacrifício de Jesus na cruz, vem os sacramentos. O primeiro dos quais é o batismo.
que não é mais um símbolo, mas uma purificação verdadeira. Verdadeira. Na hora que alguém se batiza, está purificado completamente de todos os seus pecados. Completamente. De tal modo que, se um adulto recebe bem, boas posições, arrependido de seus pecados, recebe o santo batismo, terminado o batismo, se ele morresse naquela hora, ele nem para o purgatório iria. O batismo tem um poder purificador completo. Então não há mais necessidade de circuncisão. Aceitar aquelas práticas do Antigo Testamento junto com as do Novo Testamento é não acreditar na força das práticas do Novo Testamento, é não crer na força de Jesus Cristo, insubstituível e pleno. São Paulo então faz uma comparação nos textos que nós escutamos da menoridade e da maioridade de alguém, a enorme diferença que existe. Ele recorda que se um filho menor tem uma grande herança de seu pai, não é porque ele é dono dessa herança que ele pode dispor dela. Ele é um menino, não o faria corretamente. Então, se ele falta o pai, que morreu, por exemplo, ele tem alguém que substitua legalmente o pai, representando os direitos do filho sobre aqueles bens. E só depois que ele atinge a maioridade, hoje determinada pela lei, é que ele pode então entrar na posse plena dos bens que o pai lhe deixou. Assim São Paulo diz que o judeu, até Jesus Cristo, ele é como uma criança. Ele não tem ainda o direito pleno. Mas depois que Jesus toma o corpo humano, ele, judeu, e não só o judeu, mas todo pagão, passa a ter a possibilidade de adquirir o pleno direito. É como se deixasse de ser criança para ser adulto. Por isso muitas vezes se chama o tempo de Jesus para cá de idade adulta. Não como alguns revolucionários colocam com soberba de pensamento e independências tolas, mas no sentido de que a plenitude da graça pode ser possuída por aquele que, crendo em Jesus Cristo, passa a receber a graça, e com a graça toda a possibilidade de salvação. Está na fé em Jesus Cristo, plena em Jesus Cristo, a garantia desse direito e que qualquer um de nós pode ter. Quando alguém se batiza, recebe justamente esta graça conquistada por Jesus Cristo na cruz em nosso favor. Ela então nos possui e nós passamos então justamente essa condição adulta de poder participar da graça e entrar no reino do céu. Isso é o que está a partir de Jesus Cristo, que por isso mesmo tomou a forma humana, verdadeiramente, não simbolicamente, como alguns hereges andaram dizendo, porque nasceu de uma mulher. Nasceu de uma mulher. É, portanto, sem deixar de ser Deus, que é um Pai e Espírito Santo, é, tanto um homem. E como homem nós nos tornamos seus irmãos, podemos participar dessa filiação divina que ele tem plena, através da comunicação que ele faz dessa graça sobre cada um que, crendo nele, aceita
a sua força salvadora. Esse é o primeiro ponto importante que nos traz a chave do comportamento de nossas vidas. Que este é o motivo fundamental que deve guiar nossa vida. Eu fui criado por Deus, para conhecer Deus, servir a Deus, amar a Deus e por esse mesmo meio alcançar a vida eterna, alcançar o céu. Ganhou o céu, nada é prejuízo. Perdeu o céu, nada é lucro. Nada é lucro. Ser um milionário, dono do mundo todo, e depois ir para o inferno, que adiantou nada. Está na completa indigência de todos os bens, não tem nem o que comer, mas está na graça de Deus e morre assim. Nada perdeu. Nada perdeu. Por isso, o verdadeiro católico não tem medo da morte. Não tem medo da morte. Ele sabe que é através da morte que ele vai para a felicidade. Se ele não sabe disso, ele não tem fé. Ele não é católico. Saber disso de maneira concreta, profunda, sólida. Há poucos dias atrás, um mês atrás talvez, mas eu fui atender a uma pessoa à beira da morte. E me propus atender essa pessoa em confissão. E essa pessoa, que não tinha uma vida católica assim tão regular, mas não era uma pessoa de mau procedimento em termos comuns. Sofreu muito com a doença, com câncer, sofreu anos lutando contra esse câncer, com terríveis sofrimentos, e ao chegar horas antes de morrer, junto dessa pessoa que estava consciente, bem consciente, graças a Deus, eu pude propor que ela se confessasse. Ela aceitou de maneira toda boa vontade. Eu atendi em confissão, depois propus dar a extremunção, aceitou também. Quando terminei a extremunção, eu disse a ela, aquela pessoa muito conhecida minha: agora eu estou satisfeito. Reparem bem, o que foi que eu disse a uma pessoa à beira da morte, que dando os últimos sacramentos, eu estava satisfeito? Eu disse isso, claro, e estava mesmo. Mas para felicidade minha, na hora, eu ouvi a resposta da pessoa: e eu também. Só a fé verdadeira católica pode nos comunicar essa tranquilidade, essa imperturbabilidade diante de uma coisa que para muita gente é um horror, a morte. Há pessoas que se ouvem outro falar em morte, lá vem ele falando bobagem. Falando bobagem. Como falando bobagem? É a coisa mais séria da vida. Temos que morrer. Então, se eu vivo cristamente, se eu vivo na graça de Deus, se não permito que o pecado mortal toque na minha alma, nem o medo de morrer, nem andar empurrando na minha imaginação a minha morte para depois, sempre longe. Olhe com serenidade essa possibilidade
a todo instante, serenamente, serenamente. Graça de nosso Senhor, uma vida católica verdadeira, comunica esta tranquilidade. E se alguém que aqui está escutando o que eu digo não tem esta tranquilidade, precisa se converter. Não é se converter propriamente a esta tranquilidade, é se converter a uma fé sólida, concreta, viva, e então essa tranquilidade vem por acréscimo, vem por sobremesa às nossas almas. Há mil sinuosidades da miséria humana para justificar essa intranquilidade dentro da morte. Ah, não, como é que eu morro e deixo fulano que precisam de mim? Quem é que precisa de mim, pelo amor de Deus? Quem é que precisa de mim? Precisamos todos nós do bom Deus, do bom Deus. Esta é a realidade. Em Jesus Cristo está a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa tranquilidade. Viver na graça de Deus, ter fé viva e ser coerente com esta fé, não permitindo um pecado mortal tocar em nossas almas. Não permitindo um pecado mortal tocar em nossas almas. A Rainha Branca dizia ao filho dela, São Luís: menino, meu filho, eu te amo muito, mas prefiro te ver morto a saber que tu cometeste o pecado mortal. O episódio do Evangelho nos apresenta aquilo que é celebrado no dia 2 de fevereiro, não é? A igreja transferiu a purificação e a apresentação para o 2 de fevereiro, porque na Roma pagã era um dia de festa muito imunda. Então, para trocar, para desviar a atenção do mal, a igreja colocou nesse dia. Mas, na verdade, de velhíssimo costume, há essa comemoração antes, como nós estamos hoje celebrando, antecipando, ou melhor, colocando no tempo simbolicamente mais adequado. Nós sabemos que, quando, para os judeus, uma mulher engravidava, ela era considerada impura. Parece que essa noção vem de uma ideia vaga que eles não tinham tão bem, só no Novo Testamento que isso fica mais claro, a respeito do pecado original. E assim, a mãe possuía no seu ventre uma criança manchada. Por isso havia uma purificação da mãe depois. É evidente que Nossa Senhora tinha um filho que é Deus, que não vê pecado, pelo contrário, é quem tira o pecado. Então ela não precisava de purificação nenhuma. Mas ela nos quer dar um exemplo de obediência e submeteu-se a isso que podemos dizer para ela uma humilhação. Ela vai ser purificada da mancha que não tem. O menino, ou todo filho mais velho, pertencia a Deus pela lei judaica. Os judeus tinham vivido séculos no Egito e Deus os tirou do Egito depois de castigar todo filho mais velho do Egito numa noite que levou o rei a permitir que eles saíssem. Mas o filho mais velho, quando o anjo exterminador passou por todo o Egito e matou todo o filho mais velho, mas o filho mais velho dos judeus, os filhos mais velhos, não morreram. Deus mandou que eles tomassem um cabrito de 6 meses ou um carneiro de 6 meses, um cordeirinho, e matassem
e marcasse com sangue a porta da casa e comesse como um ato religioso, com ervas amargas e orações, que Deus nos libertaria logo depois. De maneira que passou o anjo exterminador, ao passar pela casa dos judeus, com a mancha de sangue, não entrou para degolar os filhos mais velhos dos judeus. Assim escaparam os mais velhos dos judeus da morte. Em razão disso, deviam ter uma gratidão especial a Deus. E essa gratidão se constituía numa doação do filho a Deus, numa consagração do filho a Deus. Assim, o filho mais velho devia ser consagrado a Deus. O filho mais velho, homem, masculino, devia ser consagrado a Deus. Por isso, deveria ser levado o menino, apresentado a Deus pelo sacerdote, oferecido, entregue a Deus o menino. Entretanto, como Deus tinha reservado a tribo de Levi para o serviço consagrado no templo, esses meninos não ficavam a serviço de Deus e eram então comprados do serviço, resgatados por uma quantidade de moeda, 5 ciclos, que representava mais ou menos uns 20 a 21 dias de trabalho de um assalariado. Era um preço caro para um pai pobre, né? Era um preço caro. Mas era esse dado em resgate. Assim foi Nossa Senhora com São José e o menino Jesus para o templo de Jerusalém, depois dos 40 dias da purificação, como era marcado, 40 dias para filho homem, purificação, 80 para filha mulher, foram ao templo. Ora, havia em Jerusalém um homem de Deus velhíssimo, chamado Simeão. E ele sabia que estava no tempo de chegar o Messias. E ele pedia a Deus que viesse, que viesse. E Nosso Senhor prometeu a ele que ele não morreria sem ver com seus olhos carnais o Messias. E assim, quando Nossa Senhora com São José e o menino Jesus se dirigiram ao templo para a oferenda do menino, Simeão recebeu a luz de Deus de que estava indo ao templo o Messias. Diariamente, mães com crianças compareciam ao templo, diariamente, para essa cerimônia. Eram muitas mães, todo dia. Mas, ao chegar no templo, Simeão tinha a luz de Deus para, no meio daquelas mulheres todas, saber quem era aquela que tinha no filho, nos braços, o filho que era o Messias. E assim se dirigiu para Nossa Senhora, tomou o menino nos braços, levantou para Deus e disse, chorando, agora, Senhor, podeis me levar. Porque meus olhos viram a vossa salvação. Agora, Senhor, deixai partir o vosso servo em paz, de acordo com a vossa palavra. Posso morrer. Não era homem que tem medo da morte, evidentemente, não é? Porque meus olhos viram a vossa salvação. Salvação que preparaste diante da face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. Simeão era o seu nome, sabia que Jesus não vinha só para os judeus. Era uma luz que iluminaria todas as nações. Todas as nações seriam iluminadas por Jesus Cristo. Todo aquele que nele cresce passaria a pertencer ao Israel de Deus, como São Paulo fala ao lembrar que nós somos descendentes de Abraão, não na descendência biológica,
mas na descendência da fé, crendo, porque Abraão foi justificado pela fé que tinha no Messias que haveria de chegar. E nós cremos no Messias que chegou e que ficou no meio de nós, à nossa disposição para o nosso bem e para a nossa salvação. Depois que ele faz esse louvor, que os padres e os monges dizem todas as noites juntos antes de dormir, ele se dirige para Nossa Senhora e São José. Eis que este menino está colocado para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel. Naturalmente, como israelita, ele usa o nome de seu povo. Mas ele já tinha indicado a universalidade da salvação de Jesus, de maneira que esse ponto de ruína e de ressurreição não é somente para os judeus, mas para todos nós. E aqui eu peço a meus caríssimos irmãos que reflitam nesse ponto, que eu desejo que seja o ponto mais marcante dessas minhas palavras hoje. Este menino é colocado para a ruína e para a redenção, a salvação de muitos. Nós estamos uma das piores etapas da história da Igreja Católica, não é? Se não for a pior, é a quase pior. A etapa da grande apostasia. A etapa em que a multidão de grandes e pequenos perde a fé e vai viver uma vida de pecados. À medida em que essas pessoas rejeitam Jesus Cristo está colocado na vida dele como ruína. Preste atenção, pecadores. Preste atenção, frios. Preste atenção, gelados e rebeldes. Jesus Cristo está à sua disposição. E se você o rejeita, ele então é a sua ruína. É a sua ruína. É o que o santo profeta Simeão diz. Está colocado para a ruína e para a ressurreição. E aqueles que se esforçam por ser fiéis, se esforçam por não permitir em si mesmos um pecado mortal, se esforçam por viver uma vida de oração, de honestidade e cumprimento dos deveres, não estão, volta e meia, esbarrando em riscos de ruína de Jesus Cristo sobre si mesmos. Querem um exemplo a nosso alcance? O pecado do respeito humano. E quem consiste o pecado do respeito humano, nós sabemos, não é? Respeito humano é o pecado em que a pessoa tem vergonha de proclamar sua fé católica diante de gente que não crê, tem vergonha de praticar um ato espiritual qualquer diante de outro que vai dar risada dele, tem vergonha de chamar a atenção de uma coisa errada a outro, porque ele não vai gostar. Eu me lembro de uma história que se conta de um rapaz católico que estava almoçando num restaurante. Coisas passadas em que todo mundo sabia que dia de sexta-feira não se come carne. E
Estava ele sentado à mesa sozinho e junto à mesa mais próxima estavam dois rapazes galhofeiros. Ele então pediu peixe, era sexta-feira. Os outros dois troçaram dele o almoço todo. Come carne não, está com medo de comer carne. Ele come peixe hoje é sexta-feira e ficaram fazendo, não é, toda sorte de brincadeiras com o rapaz. Mas o rapaz era valente e quis dar uma lição aos dois. Aproveitou o momento. No fim do almoço, chamou o garçom e disse: agora me traga um pedaço de carne. Quando eles viram que o rapaz pediu carne, aí é que, não é, só faltaram pisar nele. Ficou com medo, com vergonha. Vai comer carne, é da casa. Mas o rapaz, quando a carne chegou, se levantou com a carne na mão, abriu a porta do restaurante, chamou um cachorro que estava ali: tome, você não precisa fazer abstinência. Estava dada a lição. Ele não tinha respeito humano. E há tanto católico de primeira classe que tem vergonha de parecer que é católico na vista de outro, no modo de falar, no modo de vestir, no modo de proceder, etc. Que está num bolo de gente contando piada imoral e ouve da risada e até conta também. Então, reparem que Jesus Cristo pode ser também um sinal de ruína para você. Você tão bonzinho, tão direito, tão correto. Entendem? Este menino foi colocado para a ruína e para a redenção de muitos. Por que ruína e redenção? Porque no fim de tudo vem a prova final, onde ninguém pesca. Quem tiver sido fiel a Jesus Cristo se salvará. Quem não tiver sido fiel se condenará. Não há como escapar desta séria realidade no fim de nossas vidas. O profeta Simeão recorda também o papel íntimo de Nossa Senhora na união com Jesus Cristo, quando recorda que uma espada de dor traspassará o vosso coração. Ele está vendo Nossa Senhora de pé, ao pé da cruz. Jesus Cristo, homem, Deus e homem, Jesus Cristo, homem, se oferece ao Pai por nós. Primeiro, quando ele toma a forma humana no ventre de Nossa Senhora. Depois, nós não podemos imaginar quantas milhares de vezes, normalmente, por aí, pelos anos que ele viu neste mundo, ele renovou essa oferta. Mas ela foi oficialmente celebrada naquele dia que Nossa Senhora e São José levou o menino Jesus ao templo e o sacerdote elevou aquele primogênito a Deus, o consagrando. Naquele momento, Jesus, que é Deus pequenininho, sabia de tudo, fez a oficial oferta representando o povo judeu e depois toda a humanidade em remissão dos pecados, para que a porta do céu possa estar aberta para muitos que, crendo em Jesus Cristo, assumindo a vida santa na graça de Deus, possa ir encontrar-se com Ele para
a única, verdadeira, concreta, segura, sólida e eterna felicidade. Número 4. Credo in uno Deum,
Dominus vobiscum. Oremos. Deus firma vitóvel terrestre, non commover vistus, parata sedes tua, Deus extuna seculo tuae. Noi